Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre a vitória do Flamengo para cima do Fluminense 1-0 com gol do Pedro, hein? Quem diria? Pedro entrou na partida, decidiu e eu acho que solucionou o problema entre Pedro e Felipe Luiz. O Flamengo venceu o clássico, né, contra o Fluminense, venceu essa partida e os ares do Flamengo agora são outros, né? Eu acho que solucionou o problema. A gente vai analisar a imprensa esportiva repercutindo essa vitória do Flamengo, também a declaração do Pedro. Vamos analisar, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva e ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as informações do Mengão, tá bom? Deixa os créditos aqui, é o canal da ESPN Sport TV, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Foi um jogo abaixo daquilo que eu esperava, mas para ser bem sincero, clássico se vence, não se joga. E o Flamengo venceu com o seu craque. O Pedro foi uma ótima entrevista, entrou no campo e mudou completamente o jogo, uma jogada do Juninho, gol do Pedro, já tinha feito a jogada que originou o córner, posteriormente que ele fez o gol. Então, gostei muito da entrevista do Pedro também. Basicamente aquilo que eu falei nas minhas redes sociais, quando eu falei que o Pedro tinha se equivocado ao começar a treinar mal, e o Felipe Luiz também tinha se equivocado ao expor o Pedro, e também essa exposição desse dirigente, né, ao passar as mensagens, né, para um jornalista. Então, acho que foi muito bom, o cenário perfeito para o Pedro, né, que dá uma resposta dentro de campo. E como eu falei, clássico se vence, e o Flamengo hoje venceu. O jogo pode ter sido abaixo, mas a história do Pedro pelo menos para mim, a grande história da rodada, assim, de personagem. Aline, boa noite, bem-vinda. Boa noite, amigos. Prazer tê-los de volta, né, o Eric, o Rizek, o Felipe. Assim, era um jogo que tava meio xoxo mesmo, essa é a verdade, né? Mas não poderia terminar de forma diferente, porque quando entra o Pedro, todo mundo criou essa expectativa. E imagina se o Pedro fizer o gol, olha o que vai ser o bafafá. Sei lá, é um tapa na cara do Felipe Luiz, vai pedir pro Felipe Luiz calar a boca. Mas, na realidade, o que o Flamengo e o Felipe Luiz querem é esse Pedro, gente. É o cara que é goleador, que é o artilheiro, que é o melhor centroavante que a gente tem no Brasil, que ainda não está no seu ritmo ideal, e que depende muito dele, sim. Mas é esse Pedro, o cara que faz gol, só ele poderia colocar essa bola para dentro, só o centroavante tem esse feeling, essa inteligência de ocupar o espaço. Ele foi muito inteligente naquele momento, mas é esse o Pedro que o Felipe tanto falou na coletiva, né? É um cara que ele conta, porque tem um goleador dentro do time dele. Aliás, ele deu uma informação, para mim, essencial para a compreensão do quadro, assim, o Pedro, né? Porque, assim, vamos fazer a cronologia. Primeiro, tem a informação de que o Flamengo, revelada pelo Mauro César, jornalista Mauro César Pereira, de que o Flamengo está colocando o Pedro à venda, que aceita 15 milhões de euros pelo jogador. Na sequência, Pedro já estava afastado, né, do time titular, não vinha sendo relacionado. Na sequência, o Felipe Luiz dá uma entrevista de que ele treinou... Qual foi o termo que ele usou mesmo, Eric Faria? Usou... Debochado. Que beirou o ridículo. Beirou o ridículo a participação do treino do Pedro. Hoje, o Pedro fala que a divulgação da informação de que ele estava à venda fez com que ele se abalasse e justifica o treinamento abaixo dele pela informação divulgada. Eu acho que faltava ouvir o Pedro sobre isso. Se é verdade ou não, ele na nota falou sobre isso, né? Na nota que ele divulgou para a imprensa, agora ele falou. Agora ele falou. Eu gosto da humildade dele também de falar, eu errei. E eu, como ser humano, aprendi. E eu espero que o diretor também aprenda com isso e venha a público falar, olha, eu errei. E peça desculpas. Ele admite que treinou mal. Na verdade, essa história começou muito antes. Muito antes. Essa história começa... Ela vem dos Estados Unidos já, né? Antes, né? Pra mim era antes. Pra mim ela começa no jogo contra o Tátira, último jogo da Libertadores, que o Flamengo faz no Maracanã. Contei isso várias vezes no Sport TV, mas ela foi crescendo. O Felipe reúne o Pedro e o Arrascaeta e combina que os dois fariam funções defensivas básicas ali, que os 11 tinham que marcar. No entendimento do Arrasca e do Felipe, o Pedro não fez, o Arrasca reclama com o Pedro, eu contei isso já no Sport TV algumas vezes. O Arrasca reclama, ele não tá fazendo, tá me ferrando, não tá fazendo. O Pedro não reage bem às cobranças e o recado já vem no jogo seguinte. O Felipe fala, eu vou resolver. No jogo seguinte, contra o Fortaleza, o Pedro fica no banco. O assunto cresce nos Estados Unidos, o Pedro perde espaço. Mas o Pedro foi titular em 2 dos 4 jogos do Flamengo nos Estados Unidos. Perfeito. E aí, contra o Bayern de Munique, ele não entra. Então, os jogos mais pesados. Não, então o que eu quero dizer é o seguinte, nos Estados Unidos o Felipe meio que deu o recado, falou, Pedro, a partir de agora, jogo grande, você tá fora. Exato. Vai jogar o Arrasca. É um ou outro.
Vai jogar o Arrasca. Mas não tem um processo de recuperação do joelho dele ainda? Dessa confiança que a gente fala pós-lesão? Não, pode ser, mas assim, a partir do momento que você estreia no Mundial com o Pedro de titular, já tinha jogado era sinal de que o Felipe estava confiando no Pedro. O Tátira, os dois foram titulares. E houve essa questão no Maracanã. E contra o Esperance também. E no jogo seguinte, o Pedro foi banco. Era o recado que o Felipe dava já pelo que rolou do Tátira. E aí a coisa cresceu nos Estados Unidos e quando volta para o Brasil, degringolou. E agora a gente tem todo mundo falando. Felipe falou, Pedro falou. E é o grande... Cara, que personagem. Porque assim, ó, começa o jogo de hoje. Plata ia jogar. Plata ia jogar. Se sente no aquecimento. Sente no aquecimento. Entra no lugar do Plata? Quer dizer, já não tinha o Bruno Henrique, né? Já não tinha o Bruno Henrique. Bruno Henrique ia jogar. Tá suspenso. Aí suspenso. Plata escalado, sente no aquecimento. Pedro relacionado, não joga o Pedro. Joga o menino, o Wallace Ian. O Wallace Ian. Entra o Juninho no segundo tempo, antes do Pedro. O Matheus Gonçalves também entra. Oi, Matheus Gonçalves também. O Vinha. O Pedro vai entrar aos 26 do segundo tempo. E aos 39 ele faz o gol em jogada que ele mesmo inicia. E quando ele fala que o assunto está encerrado na cabeça dele, tá aí o lance desde o início, Rizek, bom passe do Juninho. Uma boa jogada do Juninho. O ataque e o espaço do Pedro. E agora essa leitura que ele faz, esperando o zagueiro do Fluminense dar o carrinho, esperando pra finalizar, isso é jogada de craque. Outro cabeçudo tinha chutado, isso é jogada de craque. E aí é a zona de conforto dele, né? Exatamente. Ele conhece ali dentro da área, o posicionamento, enfim, mais ou menos o que o zagueiro vai fazer, porque ele dá o carrinho ali. Isso é pensamento muito rápido, é muita inteligência. Agora, o Rizek, sobre esse imbróglio todo, até na seleção de sexta, eu até trouxe, assim, não uma informação, mas uma impressão de que o Pedro já seria relacionado. Pelas circunstâncias, pela reflexão que eu imagino que o Felipe Luiz tenha feito. Eu acho que, assim, num processo desse, todo mundo tem um erro, né? Todo mundo tem um erro e todo mundo se acha certo em algum ponto e todo mundo está errado em algum ponto. Mas, para mim, o maior errado dessa história toda é o dirigente, que é profissional, que está ali para resolver as questões, para não deixar que o que é de dentro de clube, de vestiário, venha para fora. E o próprio dirigente, que é profissional, que recebe para isso, expõe o clube, expõe o atleta, expõe o técnico. Tanto que no Seleção de Sexta, eu disse que o José Boto, que é o diretor executivo de futebol do Flamengo, deveria, no mínimo, estar ao lado do Felipe Luiz na coletiva do jogo pós-sábado. No mínimo, para respaldar o que o Felipe Luiz falou do Pedro. Eu acho que isso aí foi desnecessário, inclusive, para o próprio treinador. Essa exposição com o próprio treinador. Que o treinador, ao expor o Pedro, ele se expõe também. Isso é coisa pro dirigente. O dirigente tinha que vir, tinha que dar da coletiva, ele tinha que ter falado. Uma questão. E se eu estiver defendendo demais o Felipe, porque eu tenho grande apreço, você, por favor, já entra rachando em mim. Uma vez, cara... Eu gosto. Já pode chegar rachando. Mas uma vez, lá do jogo. Uma vez eu perguntei pro Felipe... que eu acho as entrevistas dele muito boas. Eu falei, cara, suas entrevistas são boas, você é muito direto. Por que você é assim? E ele me disse a seguinte frase, numa conversa informal que eu torno público aqui porque não é constrangedora, pelo contrário. Ele falou assim, é porque eu acho mais fácil falar a verdade. Então me pergunta, eu respondo. Foi o que ele fez depois daquele jogo contra o Santos. A verdade dele, claro, né? A verdade dele, a versão dos fatos que ele tem. Então perguntaram sobre o Pedro, ele respondeu na lata o que ele tinha a dizer, mas uma verdade pode ser contada de vários jeitos, né? Claro, a verdade dele. Você não precisa expor Exatamente. O atleta que foi companheiro de vestiário dele. Perfeito. A gente estava nos Estados Unidos e assim, eu não estou falando isso agora porque eu estou aqui, porque o Pedro fez gol. Você lembra que eu te falei que eu achava que o Felipe tinha exagerado nas respostas naquele dia. E continuo achando. Porque eu acho que você pode explicar os motivos pelos quais o Pedro não estava sendo relacionado de uma outra maneira. Sem usar expressões que beiram o ridículo, sem se estender com 8, 10 minutos respondendo sobre o Pedro. Ali era uma resposta, era o suficiente. Até porque o Flamengo tinha vencido o jogo, era líder do campeonato, e você ainda preservava o teu atleta e depois resolvia a pancadaria no ninho do urubu. E acho que, inclusive, repito, acho que o dirigente tinha que estar do lado dele ali para respaldar tudo aquilo que ele estava falando. Então, para mim, nesse imbróglio todo, o maior culpado, o maior errado é o dirigente profissional do Flamengo. Éric, mas quando a gente... Assim, eu já estou um bom tempo trabalhando na comunicação, e eu ouço muito de falar que os jogadores, os treinadores precisam ser transparentes nas coletivas. Falar a verdade. Porque a gente fica só na suposição, né? Porque antigamente tinha o acesso ao treinamento, você enxergava, você olhava, você opinava com um pouco mais de conteúdo, porque você viu aquilo ali. Você podia ver se o Pedro estava ridículo ou não no treino. Então, Dena, mas assim, ele podia ter falado assim, ó, eu tirei o Pedro do jogo porque essa semana o Pedro não teve uma semana de treinos muito abaixo. Todos os índices dele
Todos os índices dele não é o que a gente tem em mente para um atleta, para um atacante. Tudo que a gente pediu para ele, ele não conseguiu corresponder, ele não tem condições de jogar e eu retirei ele do jogo. Acabou. Ele não ia estar mentindo, ele não ia estar escondendo nada. Mas isso aí já era uma declaração de... Sim, mas agora não beirou o ridículo e outras coisas que ele falou, que o Pedro foi debochado, que o Pedro foi isso, que o Pedro foi aquilo, que o Pedro não sustentava mais pivô, que o Pedro... Assim, ele abriu um livro, né? Mas se nós tínhamos dúvida, hoje a dúvida foi para água abaixo, porque o Pedro, ele é bem claro quando ele fala, olha, eu errei e eu só errei porque teve um erro. Assim, um erro não justifica o outro. Mas ele só errou porque... o nome do Boto. Exatamente. Você vê que até porque ninguém sabe, né? Publicamente ninguém falou, né? E nem o próprio Boto não assumiu ainda a bronca, mas quando ele fala o dirigente, você vê que ele não, quis... a gente sabe quis falar, né? Ele quis falar. E assim, eu entendo o que o Eric falou, abrir o livro, como você falou. Sim. Pode não ter sido bom internamente para o Flamengo, mas pra gente que lida com notícia é maravilhoso. Porque a gente soube exatamente o que o Felipe sentia. Eu não achei que ele faltou com respeito com o Pedro na coletiva, do jogo do Santos. Agora, do Pedro também, achei que o Pedro foi, cara, excelente. Como a gente sabe exatamente o que o Pedro pensa do chefe dele. Cara, um tom de voz tranquilo, não faltou com respeito com o diretor, não faltou respeito com o Felipe. Ele reconhece que emocionalmente ele sentiu o golpe por causa do vazamento da notícia. Sim. Aí ele fala, porque o Felipe já tinha falado, né, na última coletiva, que o assunto estava encerrado. Pedro fala agora. E ele fala, deu também, né? Já deu, né? Mas tem um novo capítulo aí, porque agora o dirigente tem que falar agora. Exatamente. Agora tem um novo capítulo. Mas sabe o que me chama a atenção? É quando no final do jogo todos os atletas, os companheiros indo abraçar o Pedro, com um sorriso no rosto, como ele é querido. Eu joguei muitas vezes contra o Pedro e sempre se mostrou um belíssimo profissional, sabe? Então assim, ficou quietinho, teve a oportunidade. Você viu, quando ele estava aquecendo e o Felipe Luiz o chamou, ele veio com um sorriso no rosto. Assim, com um sorriso no rosto, você vê a alegria, mudou a fisionomia dele. Mudou na hora. Entrar, fazer o gol, os companheiros abraçando ele. É um cara que é muito querido pelo grupo. Isso, na minha opinião, isso diz muito do comportamento dele interno. Porque assim, quando ele vai ele não é relacionado no último jogo e ele vai pro campo. Foram 2 jogos que ele ficou fora, né? E aí São ele foi Paulo e Santos, né? Que ele foi no jogo do São Paulo no Maracanã, que ele vai lá pro campo. Ali já me chamou a atenção, que se ele tá tão mal no grupo, ele nem aparece. Aliás, foi contra o São Paulo que ele falou do ridículo. Contra o Santos, ele nem aparece. Um dos líderes desse elenco, que é o Jorginho, que chegou agora, quando aconteceu toda essa situação, ele fez uma postagem no Instagram dele, com o treino do Pedro, vão pra cima junto com o Pedro. E olha o abraço que o Jorginho dá nele. Olha o abraço que ele dá nele. Então, mostra realmente, ele é muito querido. O abraço do Jorginho é o mais caloroso ali com o Pedro ali, ó. Agora, sim, o Pedro já teve outros problemas internos também. Não foi a primeira vez. Teve a questão do preparador físico do Jorge Sampaoli, que deu um soco nele. O próprio Davi Luiz já deu entrevistas dizendo que precisou pegar ele meio que assim no tranco, fala, Pedro, você precisa treinar mais, você precisa correr mais. Dorival Júnior já falou sobre isso. Foi na época do Dorival, eles estavam jogando um jogo no PlayStation e o Felipe Luiz falou, só pensa em você igual no campo. Ele jogou no PlayStation. O preparador físico do Sampaoli, cujo nome me foge agora. Esqueci agora também. Porque assim, é claro que ele perde completamente a razão ao agredir o Pedro. Ele perde a razão. Agora, a origem da loucura daquele preparador físico, inaceitável, é que o Pedro não queria entrar em campo. Não quis aquecer. Não quis sair para o aquecimento. Não quis sair para o aquecimento. Pablo Fernandes. Não quis se aquecer. Então, assim, agora, olhando para frente, o jogo de hoje passa um recado. Felipe opta pelo Plata, pro lugar do Bruno Henrique. A primeira opção era o Bruno Henrique não estava. Opta pelo Plata. Depois pelo Olacian, depois pelo Juninho. Pedro vira a quarta opção. Cebolinha foi a primeira opção, né, no caso, né? Sem o Bruno Henrique também. Né? Pedro era a quarta opção. Resolve o jogo. Sim. Dá pra dizer que foi a pá de cal nessa questão? Eu acho que sim, mas que voltando a falar daquela primeira, quando vem a público do Felipe Luiz falando do comportamento do Pedro, nessa mesma narrativa, nessa mesma fala do Felipe Luiz, ele fala, eu conto com ele. Claro. Eu conto com um cara que vai marcar 30 gols na temporada. Ali também ele dá a moral. Sim. Depende dele. Eu acho muito claro, porque quando o Pedro estava machucado, voltando de lesão, machucado, mas numa reta final de fisioterapia, ele sempre deixou muito claro que o Pedro tinha uma vaga de titular. Ele sempre deixou muito claro. E se ele não atuou como titular, era porque estava faltando alguma coisa. Para mim, a transparência do Felipe Luiz é uma coisa que a gente tem que contar muito. Até demais, como foi nessa entrevista que teve todo esse bafafá. Então, assim, ao meu ver, tem alguns jogadores no Flamengo hoje, os atacantes, que são importantíssimos. Um é o Luiz Araújo, o outro é o Plata.
Tá? Então, para mim, eles são fundamentais. E aí, o Pedro seria o centroavante dessa função, porque naturalmente o Plata, não sei, jogaria do lado esquerdo, enfim, o Luiz Araújo. E acho que esses dois jogadores que vivem um bom momento lá na frente. E o Pedro, teoricamente, voltando, né, com essa intensidade a entregar o que ele deveria entregar, a posição é dele. E o Felipe Luiz deixou isso muito claro, inclusive nessa entrevista após o jogo de São Paulo. Chegou a dizer, inclusive, que ele é titular, né? Exato, ele deixou claro, só depende dele. Ele falou, só depende de você. Mas o que? Você dá uma entrevista, titular. Ele dá uma entrevista e ele fala assim, um atleta como o Pedro, melhor 9 do Brasil, o treinador tem que fazer o time jogar pra ele. Pois é. Tem que se adaptar ao estilo de jogo dele. Foi o que o Felipe Luiz falou. Por isso que eu não achei demais a entrevista do Felipe Luiz. Então, assim, vocês foram atletas, assim, sabe? A gente vai voltar de novo no... Vocês são atletas, foram atletas, vocês sabem como é que funciona. Pra vestiário é complicado. Eu não gostaria de ter sido exposto dessa maneira. A maioria dos jogadores... Tomar um pito público pode ser, não mas vai gostar, eu acho que há palavras e palavras. Não vai gostar. Acho que houve uma sinceridade. Eu gostei da entrevista dele. Sincericídio, que diz eu hoje em dia. Eu gostei da entrevista dele, mas eu, como fui atleta... É ruim, realmente é ruim. Mas e se essa resenha tivesse acontecido com os capitães, como foi falado também nessa entrevista do Felipe Luiz, que ele trocou ideia com o Pedro, trocou ideia com os capitães, e aí quando ele expõe isso, essa conversa já não aconteceu dentro do vestiário? Eu acho que aí tem um ponto de vista diferente, né, Felipe, Aline? Mas eu acho porque que assim, se você troca uma ideia dentro do vestiário, aí você vai a público e fala a mesma coisa que você falou dentro do vestiário, aí tem uma transparência. Uma coisa é falar, Felipe, não, eu conto com você e tal. Aí chego na coletiva e falo, Felipe Luiz, eu não conto com você não. O Felipe Luiz, eu não conto com ele não. Aí dentro do vestiário você fala uma coisa e publicamente você fala outra, aí fica ruim. A gente não sabe o que aconteceu de fato lá dentro. Se aconteceu isso, se eles conversaram lá entre realmente os capitães da equipe, olha só, eu vou falar isso aqui lá fora, porque se você pensar, o Pedro, ele em nenhum momento ele fala do Felipe Luiz. E olha, nação, e o Neto também falou do Flamengo no programa dele, né? Falando aí sobre o Pedro e a situação que eu acho que já se resolveu entre Felipe Luiz e o Pedro. O Flamengo venceu por 1-0 o Fluminense. Nesse momento está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. 3 pontos a menos que o Cruzeiro, mas tem um jogo a menos, hein? Vamos analisar e ver o que o Neto falou sobre essa vitória do Mengão. Acho que foi os 25 que ele entrou, fez o gol. Qual a ideia sua? O que a torcida viu? O Pedro, que veio do Fluminense, joga no Flamengo. Pode falar tudo. O microfone do apito final é seu, Gabi. Tudo bem, Neto? Boa noite para você, para todos que estão ligados aqui no apito final. Pois é, o Flamengo venceu o Fluminense por 1-0 com gol marcado pelo Pedro, ele que ficou de fora das últimas 2 partidas do Flamengo por conta de uma opção do técnico Felipe Luiz. O Felipe Luiz disse até numa entrevista coletiva que o comportamento do Pedro nos treinos beirou ao ridículo. Então hoje ele iniciou esse jogo no banco de reservas e aos 25 do segundo tempo entrou em campo, foi muito ovacionado pela torcida do Flamengo, que gritou o nome do Pedro. Assim, o momento que ele tirou o colete para entrar em campo, a torcida do Flamengo ficou enlouquecida aqui no Maracanã, e aí na reta final ele decidiu o jogo, fez o gol, depois tirou a camisa e por baixo estava escrito Jesus é o suficiente. Então Pedro, autor do gol da vitória do Flamengo hoje aqui no Maracanã. O primeiro tempo foi muito morno entre as duas equipes, o Flamengo teve mais posse de bola, mas nenhum dos dois times teve chances claras de gol no primeiro tempo. Agora, com esse resultado, o Flamengo segue na segunda colocação do Campeonato Brasileiro com 30 pontos, tem um jogo a menos, o Cruzeiro é líder com 33. Já o Fluminense é o 8º colocado com 20 pontos. Flamengo e Fluminense voltam a campo na próxima quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrenta o Bragantino, aí em Bragança Paulista. Já o Fluminense recebe o Palmeiras aqui no Maracanã. Fato é que hoje Pedro decidiu para o Flamengo, ele que ficou de fora das partidas contra o São Paulo e também contra o Santos, e saiu de campo ovacionado pela torcida rubro-negra, Neto. Ô Gabi, fica com a gente aí direto no Maracanã. Aí eu pergunto primeiro para você, Godoy. O menino foi... mas o grupo... Isso foi o que foi falado, certo? O grupo está com o treinador, o grupo entende que o Pedro... Aí ele faz o gol de um clássico Fla-Flu, né? Onde o Bruno Henrique não jogou, o De Arrascaeta saiu, que ele entrou no lugar do De Arrascaeta, né? O Bruno Henrique, por exemplo, que a gente não sabe se vai continuar disputando o campeonato. O Paquetá também a gente não sabe se vai ficar disputando o campeonato no West Ham, por causa de jogos, e aí ninguém fala nada. Se fosse um jogador do Corinthians, o mundo fazia matéria.
Jornal Nacional fazia matéria, Luciano Huck, a Ana Maria Braga, né? Ela ia fazer um cuscuz e ia falar disso aí. Né? Todo mundo ia estar falando disso aí. Mas como é o Flamengo, ninguém fala nada. Então você pode perder um jogador como esse. Você já perdeu o Gerson. Você pode perder o Wesley também, né? Que pode ir para Roma, se eu não estiver errado. Qual a ideia de um gol como esse e de um ambiente que pode ficar tranquilo por causa do gol também? Mas eu acredito que o problema internamente está resolvido. Pode ficar aí um ressentimento leve entre o Pedro e o Felipe Luiz, mas que com o tempo acaba sendo digerindo isso daí, principalmente a hora que o Pedro ganhar a titularidade. É um jogador que, se tiver bem fisicamente, tecnicamente, a gente sabe o potencial dele. E ele precisa estar bem fisicamente, principalmente depois da cirurgia. Eu acho que essa relação, se ele ficar na reserva, ele vai estar insatisfeito. Lógico. E se ele for titular, ele vai estar satisfeito, feliz da vida com o Felipe Luiz. E o grupo gosta mais dele do que do Felipe Luiz, principalmente porque os que jogam é uma quantidade menor do que aqueles que ficam na reserva ou só fazem parte do treinamento. Vamos lá, vamos voltar. É isso aí, nação. Tá aí então a imprensa falando aí sobre a vitória do Flamengo para cima do Fluminense 1-0 e a situação do Pedro. Eu acho que essa situação já está resolvida entre Pedro e Felipe Luiz. Agora, Pedro e a diretoria do Flamengo, eu acho que não sei ainda, porque o Pedro deu uma declaração falando após a partida, inclusive após ele ter vencido o Fluminense, o Flamengo ter vencido o Fluminense, o Pedro deu uma declaração e ele comemorou o gol, né? E deu recado a algum dirigente do Flamengo. Ele falou o seguinte, ó, espero que reconheça o erro. Então foi mais ou menos aí o que o Pedro falou, né? O Pedro voltou a ser relacionado nessa partida contra o Fluminense, entrou, marcou o gol. E eu acho que esse problema que aconteceu, que foi aqueles prints que foram vazados, né? Falando que poderia vender o Pedro e tal. O Pedro falou na entrevista que abalou ele, por isso o rendimento dele nos treinos caiu. E aí teve aquele problema que a gente viu, o Felipe Luiz expondo o jogador na coletiva de imprensa, mas aí eu acho que já se resolveu entre ele e Felipe Luiz, mas o Pedro mesmo assim ainda cobrou que a diretoria do Flamengo, ou esse dirigente em específico, né, o que teve o vazamento dos prints, reconheça o erro dele. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que tá tudo bem. O Flamengo venceu o Fluminense 1-0 e continua vivo na briga do título do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Cruzeiro é o líder da competição porque tem um jogo a mais, 3 pontos a mais com um jogo a mais. O Flamengo tem 3 pontos a menos que o Cruzeiro, mas tem um jogo a menos. Então vamos ver o que vai acontecer. Tá só começando, é a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa para acontecer pela frente, tá bom? Obrigado, nação, por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês, tá bom? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.